Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse 21 de outubro de 2022, sexta-feira, 29ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é a verde, o santo do dia, deixa eu ver aqui, santo do dia é Santa Úrsula, tá? Muito bem. Tô dando continuidade, né, alguns pitacos. Ontem eu falei bastante de muitas coisas. É difícil porque uma coisa puxa a outra. Aí eu lembrei de uma situação que eu ouvi falar e que, olha, eu nunca fui catequista, não sei se serei catequista, mas às vezes eu falava algumas coisas sobre o trabalho do catequista na paróquia. Eu tenho áudios, tá? Você não vai ouvir porque já tá tudo trancado. Eu acho que é que assim, o meu passado me condena, né? Aliás, meu passado sempre me condenou, né? Mas esse passado do canal aqui, desde 2018 até uma parte de 2022, eu tava muito queixosa. Então, fechei. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, talvez ouça já de uma forma resumida. Mas eu já critiquei algumas coisas de catequistas, a forma como é levado e tal. E aí, esses tempos caiu no meu ouvido que tem catequista que chegou agora, né? Agora é final do ano, né, gente? E parece que não tá tendo um feedback dos seus catequizandos e tal. Então eu vou retomar algumas coisas que, assim, eu não sei, eu não participo, mas você que é catequista ou deseja ser catequista, olha, eu vou falar de um ponto de vista meu, assim. Primeira coisa, então, aí vem aquela história, se você tem experiência na catequese de evangelizar, porque, veja, todo espaço da paróquia é um espaço de evangelização. E a catequese é muito importante porque os pais enfiam as crias deles para serem evangelizadas. Não é que eles tenham consciência disso, abertamente falando. Eles não sabem, eles só querem que faz lá tudo bonitinho, comunhão, crisma e acabou. Ah, minha função acabou. Então, no meu ponto de vista, desde o tempo que eu passei pela catequese, na década de 80, aí deu um vácuo, e aí eu retomei, e aí eu tô só observando, houve um negócio aqui, houve um negócio para lá, papapá, papapá. Quais são as novidades? Bom, primeira novidade. A criança está chegando no território paroquial para ser evangelizada, mas nem ela e nem os pais dela sabem. Aí vem aquela coisa. Rezo para que tenha mais reuniões da catequese com os pais, com a presença das crianças. Um momento a cada 2 meses, né, com os pais, porque os pais precisam ser catequizados. Os pais e as crianças precisam entender que a catequese é permanente. A catequese não termina com 5 anos. Porque é isso que eu converso com o outro e com o outro. Eu mesmo tinha essa visão errada. A catequese, você tem que apresentar o catecismo da Igreja Católica, da capa amarela, na cara da sociedade, literalmente. Quando não, na cara da família que está ali enviando a criança. Tem paróquia que tem material educativo? É, livro didático. Tem. Desde aquela época da década de 80 já existia. Eu sei porque o meu irmão pegou essa fase. Eu não peguei, porque a minha comunidade era pobre. Ainda é, a qual eu fiz todo o trajeto, né? Ainda é. Então não tem condições de comprar livrinho. Outro ponto, que é uma crítica mesmo. Pessoal assim, não sei agora, mas na minha época, devido à pobreza no Brasil, muitas mulheres e pessoas frustradas porque não conseguiram fazer uma faculdade de pedagogia ou até o curso técnico de magistério iam se resolver suas frustrações dentro da sala da catequese, que também não resolve. Tá? Então, você catequista não deve ser esse problema, porque hoje em dia tem uma infinidade de cursos técnicos, magistério, formação de educadores do ensino fundamental, tem faculdades de 3 anos, sei lá, 2 anos, sei lá quantos anos que tem. Hoje em dia tá tudo assim, né? 3 anos para tirar a licenciatura. Então, vai afogar tuas mágoas da sala de aula fazendo um curso desse e enfrentando uma sala para você ver. Logicamente, existe outra situação. Professores que se aposentaram e acham que tem que contribuir na sala de catequese. Perfeito, meus parabéns, é isso mesmo. Mas não esqueça de uma coisa, querido professor. Catequese não entra pedagogia crítica, não entra pedagogia do Paulo Freire, não entra nenhum tema pedagógico, a não ser que seja da linha mais assim, realmente lúdica. Para você formar brinquedinho, joguinho, isso ajuda bastante. Vamos fazer o joguinho dos 10 mandamentos.
Isso não faz, né? Agora, enfiar lá o método crítico, histórico crítico, enfia. Catequese não é só conteúdo. Ah, então o que é para você, Maria Helena? Olha, a catequese tinha que, primeiro, catequizar um futuro cristão. Então, eu acho que a pessoa tem que sair com os 10 mandamentos na cabeça, nos 5 anos. 3 primeiros anos, preparatório do quê? Comunhão. Mostrar quem é Jesus. Ó, a Eucaristia é tal coisa. Não é uma mera coisa, é o Senhor Jesus. É para fazer adoração. Aí a criança tá lá chorando. É horrível, o que eu tô fazendo aqui? Não tem problema, tá? É preparar a sementinha. Passou a comunhão, pode reparar que aí já todo mundo, metade, é que nem curso, qualquer curso que você vai fazer. 4, 5 anos, né? A pessoa não avança. Então, a quantidade de jovens fazendo crisma é pequena. Porque antes era que nem escolinha mesmo. A pessoa passava da comunhão, a gente se encontrava para a primeira perseverança, primeiro ano da perseverança. Hoje em dia, não. Ah, tem a comunhão, pronto, acabou. Dá para casar no futuro, na igreja, a mamãe compra lá o vestido lá na cidade de São Paulo, tem uma Rua das Noivas, né? Vai comprar lá, aquelas bobeiras lá, depois a pessoa casa mais 5 vezes e tá infeliz pro resto da vida, né? Então, hoje em dia, a realidade, pelo menos aqui que eu tô vendo, não são todos os jovens que vão fazer os últimos 2 anos para receber o crisma. E, gente, hoje em dia, devido a essa questão da pandemia, o crisma antes era o bispo, né? O bispo tinha que ir e tal. Agora não, devido à pandemia, o bispo autorizou que os padres fizessem a unção lá, tal. E seja o que Deus quiser, né? Deus ajude que haja uma geração sensível a Cristo. Aí sim, participando sob a graça do Espírito Santo. Certo? Não adianta falar assim, quando for adulto eu faço a comunhão lá, como é que é? O catequese de adulto. É louvável, sabe? A de adultos. É muito louvável. Tá bem assim com um grupo bom, assim. Pessoas que não completaram esse trajeto da catequese de criança e adolescente, são de outras religiões e no final se convertem ao cristianismo, ao catolicismo, né? Então são várias realidades de vida. Mas eu digo o seguinte, quais são as mudanças positivas? Parece que o Papa Francisco está pensando, ou, enfim, para o catequista ser um ministério praticamente ordenado, né? Que nem um ministro de Eucaristia. Seria ótimo. Perfeito. Mas o que me dá uma dor no coração é que alguns catequistas. Eu vou ter que contar um negócio aqui do território paroquial, né? No começo desse ano, quando começou a catequese, nossa, dava para ver as catequistas lá tudo esperando os seus catequizandos. Eu não falo alunos, são catequizandos, né? Na porta e tudo animado. Dá para ver que tá tudo cheio de ansiedade. Hoje em dia, baixou. Puxa vida, baixou aquela coisa boa, né? Da espera e tal. Por quê? Porque tem que entender também o contexto dos jovens hoje. Tem muito Netflix, muito joguinho, muita coisa. Eu mesmo, até para produzir os áudios aqui, achei um monte de aplicativo, descobri um monte de realidade e tal. Ixi, eu falei, meu, devo parar porque é um mar sem fim. Tem que parar um pouco, né? Baixa a bolinha. No final, eu tô aqui com os mesmos aplicativos, fazendo os mesmos vídeos sem graça, quando é vídeo daquele Liturgia da Palavra que você acompanha aqui. No caso aqui é o Evangelho. Lá no Santidade de Fato, lá no YouTube, já tô testando umas outras coisas lá. Né? Usei até a voz artificial. Não deu muito certo. Né? Então, é uma profusão de coisas. É muito pisca-pisca para pouca cabeça, para pouco neurônio, né? E então a gente trava. E como é que a gente precisa. Então, assim, qual que é o objetivo para mim? O objetivo da catequese? Gente, quem que habita ali na capela do Santíssimo? É Jesus. Nossa Senhora é tipo um chamariz, assim, para chamar, assim, vem fazer novena comigo que te apresento o Senhor Jesus. Mas o que acontece? Tem gente que só vai por Nossa Senhora e esquece do Senhor Jesus e acha que é a Nossa Senhora que está dando a graça, está dando a cura e tudo. Não é. Ela só está intercedendo por vocês. É lá no caso das bodas de Caná, ela intercede pelos dela, né?
Ah, Nossa Senhora tem os dela. Mas o Senhor Jesus tem os dele também, tá? Então, é assim, é uma crítica pesada? É. Mas eu rezo muito para que o catequista e todo o grupo ali da paróquia comece a pensar qual que é o. Então, tem o objetivo principal, mas também deve ter o objetivo da paróquia. O que o padre, como diretor espiritual, pensa? Assim, quais são, o que tipo de crianças e jovens tem que sair daqui, da paróquia? Porque ele é o diretor espiritual, né? E cada um na sua paróquia. Feito isso, como é que vamos direcionar? Como é que a gente vai falar? Né? Eu penso o seguinte: eu sei que é catequista, está frustrado, não quer voltar para a catequese. Reze mais. Não é fazer novena, não. Mas se você acha que fazer a novena aí na sua cidade vale a pena, um cerco de Jericó, por favor, continue. Eu vou contar uma experiência da minha. Ó, de 5 catequistas, eu só lembro de uma. Deixa eu até pegar aqui o presentinho que ela deu, que eu ganhei na época. Tenho até hoje. Eu lembro da minha primeira catequista, que não é essa que eu vou falar agora, em que ela, olha, com todo respeito, perdão da palavra, parecia uma evangélica. Aquela senhora. Ela vinha de vestidão, mas também estamos falando do começo da década de 80. Isso foi em 83, né? Eu lembro que já estava na escolinha, primeiro aninho, segundo aninho, aí meu pai colocou na catequese, graças a Deus. Muito obrigado, papai, né? E aí a primeira catequista, gente, sofrível. Porque parecia que a mulher não era da igreja. Aliás, eu nunca tinha visto ela na igreja. Vinha com aquele vestidão de senhora, de vovó, sabe? Não é? Uma senhora jovem. Cabelão. A filha dela, a mesma coisa, de cabelão, vestido. Depois que eu fiquei pensando, mas será que era católico mesmo? Parecia evangélico. Eu não aprendi nada com ela. Sabe? De verdade, assim. E foi na catequese que eu descobri que eu tinha que usar óculos também, né? Então não foi uma fase muito boa. Aí eu tenho uma aqui, 86. Então tá certo. Eu entrei em 83, 84. Não, eu entrei em 84. Eu sei que em 86 foi meu período da comunhão. Aí tem o nome, não vou falar o nome dela, né, pra não expor. Eu nem sei onde é que ela tá também. Era uma moça jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, ou até menos, entre 18 a 20 e poucos. E ela foi uma ótima catequista, preocupada com a gente. Tá certo, eu não lembro muito o que ela falava. E pior, na época, tinha muita greve dos professores aqui no estado. E eu estudava à tarde, tinha greve, e aí, de repente, eu tava com greve e esqueci que tinha catequese. E saí correndo. Falei, mãe, eu esqueci da catequese. Aí eu tinha minha bolsinha de catequese. Saí correndo. Quando entrei na sala, cadê todo mundo? E eu era meio bobinha, sabe? Tipo, muito tímida. Eu devia ter perguntado pra secretária, mas a secretária nunca tava lá. E aí, pô, mas onde é que foi parar minha turminha? E todo mundo nas salas de catequese. Tava tudo lá e eu não sabia onde é que tava meu grupo. Depois caiu a ficha. Eu justamente perdi a catequese em que acho que ela estava falando de como receber Jesus na Eucaristia. Porque quando terminou 1986, foi minha primeira comunhão. E aí, assim, você não está enxergando, tá? Quando terminou a catequese de 86, ela deu um Santo Evangelho, que é comum. Esse aqui é das edições paulinas. Aqui diz que é a 47ª edição de 1900 e quanto? 1970, primeira edição. Edições Paulinas, 1986. Então, ele é uma tradução de 1970. Eu ganhei em 86, então ela comprou a edição do ano mesmo. Tá meio já, tadinho, gastado aqui. Eu já me utilizei já. Tem uma tradução muito boa. Tem até um mapinha, ó. Como ler o Evangelho. Esse eu não pinchei fora, não. Esse aqui tá comigo. Lembrança da catequese. Deixa eu ver. Não, esse aqui é negócio do Carmo. Pastoral do dízimo. Não, não é isso. Que é isso? Meu nome. Esse aqui. Esse aqui provavelmente era algum retiro. Tá aqui meu nome escrito na letra dela.
né? E aí eu tenho a lembrança dela e eu a tenho como uma boa catequista. No período da perseverança, se eu contar para vocês que eu não sei quem foi meus 2 últimos catequistas, não sei. Eu lembro muito mais. Olha como é que é um negócio engraçado. Eu fiz. Isso eu garanto porque eu tenho certificado lá de crisma. Tenho foto, inclusive, né? Quem fez o meu crisma foi Dom Moacir Witt, falecido. Na época, bispo auxiliar. Na época era Dom Pedro Fedalto, o bispo. O bispo, né? Da arquidiocese. E aí, não lembro quem eram meus catequistas, mas eu lembro que tinha o grupo de jovens, que a gente era convidado a participar dos ensaios, porque não tinha Ministério de Música. E aí o nosso grupo de jovens assumia a missa das 10 horas, todo domingo 10 horas, acho que era 10 horas, 9 horas, não lembro. Não, 10 horas. 10 horas, e eu não lembrava se tinha missa da manhã, mas naquela missa, todo mundo do grupo de jovens tinha que participar, seja ali no banco, seja perto ali mais próximo dos violeiros, que era tudo violeiro. Na minha época de crisma, eram 2 violeiros, colega meu, e só que a gente treinava as músicas. Ou você acha que tinha data show? Tinha nada, meu. Tinha que entregar papel lá de canto pra todo mundo. Depois a gente tinha que pedir lá os papel de A4 xerocado, mimeografado de volta, porque senão sumia. Ih, coisa. Mas era bom, era bom. Era bom, era bom. Né? A gente fazia uma experiência como foi a Mães que Oram pelos Filhos. Lá. Fazia lá, cantava um monte e tal, cantava as músicas. Fazia experiência. E aí veio o Espírito Santo, arrebatou todo mundo. Fim. Isso foi o meu crisma. Foi intenso, viu? Eu lembro de algumas partes assim do grupo de jovens. Depois, com infelicidade. Bom, eu fui uma que caí fora, né? Eu tava desconfiada, eu sei lá. Eu tinha alguma desconfiança, não do grupo, mas umas coisas lá que aconteceram na igreja que depois eu confirmei, acontecia coisa mesmo e era coisa pior, nunca passou aquilo pela minha cabeça, né? Mas depois eu descobri que boa parte daquele povo todo, boa parte virou evangélico. Então, a falta de uma direção espiritual, às vezes a falta também de um diálogo entre os jovens, entre os pais e entre os coordenadores, né, entre o padre também, leva a uma situação de perda de fiéis. E às vezes é para sempre, sabe? Enfim, eu não voltei para o meu território paroquial, né? Enfim. Nunca me senti integrada. É uma troca de padre muito grande por causa que são padres jesuítas. Isso atrapalha um pouco, né? Então eu lembro até hoje, quando era a época da comunhão, era o padre urbano. Padre jovem até. Só que aí ele falou: olha, eu tô indo embora e vou para Moçambique. Aí eu fui procurar ele esses tempos na internet. Ele tá lá na divisa da Amazônia brasileira com a outra Amazônia de outro país aí. Tá numa linha de conflito medonho, viu? Mas é um padre. Esse padre é missionário mesmo. Né? Esse sempre quis ser missionário. Cabelo já branquinho, né? Então, sabe, Deus abençoe os padres que passaram ali na paróquia, onde eu fiz toda a trajetória. Mas eu queria dizer o seguinte, caríssimo catequista frustrado. Primeiro, não queira resultado imediato com os seus catequizandos. Tá? Não queira. Plante a sementinha. Tenha paciência. Reze pelos seus catequizandos. Catequese não é sala de aula. Tá? Não deveria ser, porque senão fica mais um fardo. Veja, a criança hoje em dia, só para fechar o assunto, a criança hoje em dia tem aula de balé, de inglês por fora, de não sei o quê, de robótica, faz karatê, tem natação. Então, catequese é mais uma coisa para a criança fazer. Então, eu acho que primeiro tem que desconstruir isso da cabecinha da criatura, que está chegando criatura mesmo. Então, para a criança, é mais um negócio na agenda. É mais um motivo para o pai não cuidar dele, para a mãe se ver livre da criança. E não adianta, gente. É isso mesmo. Porque você vê a cara dos pais dessa criança lá na missa.
Olha, eu participo efetivamente de uma paróquia, mas de vez em quando eu participo de outro território, que é próximo, tá? O que que acontece? Olha, gente, tem pais que eu sempre vejo na missa da catequese num lugar aqui, que tem uma região aqui que tem uma missa da catequese no sábado. Sempre estão lá, graças a Deus. Mas em compensação, depois eu vejo pais lá que eu nunca tinha visto em missa alguma. Mas por outro lado, por que que eu falo não desista do seu catequizando? Porque eu já frequentei a missa de domingo desse outro território paroquial que não faço parte, mas de vez em quando estou lá e tudo, né? De turista. Primeira missa, 8 da manhã. Se eu contar para vocês que vai mais homens do que mulheres, você acredita? Acho que não, né? São homens. E eu não são solteiros, gente. Mas o cidadão tá lá. Muitas vezes pai de família, cabelo branquinho, senhorzinho de idade, mas a grande parte da minha idade, de 40 e poucos anos para 60 anos, estão lá. Tem as senhorinhas? Tem. Com seus esposos? Tem. Mas olha, se for ver na proporção, eu ficava pasma. Falei, nossa, gente. Aí eu sempre agradecia, né? Deve ser a catequese, deve ter sido padrinho, madrinha, né? Alguma coisa, gente. Que bom, né? Ou na sua região é o contrário, só tem mulheres. Não tá errado, não. Mas o certo é os homens ir, né? Também. Só que às vezes eu penso assim, mas por que não vai a família? Ai, a mulher tá dormindo. Não, tudo bem. Uma fase do período do mês, tem aquela fase da TPM que, olha, gente, não dá. Esses últimos 2 meses, tá? Não sei, não que eu deva explicações, mas eu vou dar mesmo assim, ninguém pediu, mas eu vou dar. Esses últimos 2 meses aqui em Curitiba, tô falando sério, gente. Agosto, setembro, deu um frio, que eu não sei de onde que saiu tanto frio. Eu não sei se é porque não deu frio em julho, porque deu um veranico de julho para começo de entre junho a julho, deu um veranico. O tudo frio acumulado ficou permanente em agosto e setembro. E em junho eu peguei uma gripe muito forte que depois coincidiu com Covid. Quer dizer, eu devia ter pego gripe mais Covid. Quase tive um treco, né? Ainda bem que eu não morri. Mas assim, foi horrível, horrível, horrível. E passando por outra situação em casa aqui também, por isso que foi um dos motivos que eu tive que cancelar momentaneamente os áudios. Eu tava acabada. Começo do ano foi uma droga. Mal comecei a quaresma, entrou um bicho aqui em casa que demorou uma semana para entrar, essa coisa ruim. Mas saiu. Aí reza daqui, reza dali. Não, acho que agora vai resolver. Não, aí outra coisa, uma situação familiar.